Muito bem, meus queridos, seguindo com vocês aqui então, no estudo das matrizes. A parte desse vídeo, a gente entra na parte de cálculos, operações com matrizes. Especificamente nesse vídeo, a gente vai reforçar um pouquinho sobre a ideia de igualdade entre matrizes. Bem, igualdade entre matrizes. Duas matrizes são iguais quando elas apresentam a mesma dimensão, m por n, e quando seus elementos são idênticos e estão nas mesmas posições. Então, assim, é porque a gente aqui tem que formalizar, né? Mas a ideia, gente, é basicamente o seguinte: quando que duas matrizes vão ser iguais? Quando existirá a igualdade entre matrizes? Quando essas matrizes elas forem idênticas e tiverem os mesmos elementos, ou seja, mesmo número de linhas. Então, por isso está anotado aqui, ó, elas têm que apresentar a mesma dimensão. Quando eu digo que elas têm que apresentar a mesma dimensão, é porque elas têm que ter o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então, elas têm que ser uma matriz do mesmo tipo e os seus elementos têm que ser idênticos e também nas mesmas posições. Ou seja, eu tenho que colocar duas matrizes uma ao lado da outra e elas têm que ser rigorosamente iguais. Número de linhas, número de colunas e todos os seus elementos nas mesmas posições, tá bom? Então, aqui, como exemplo, temos duas matrizes que são iguais, ó. Essa matriz é igual a essa. Por quê? Porque ela tem mesmo número de linhas, 3 linhas, tem mesmo número de colunas, 3 colunas, 3 colunas, e em todas as mesmas posições, os elementos são idênticos. 3 quartos e 3 quartos, o 11 e o 11, o menos 3 e o menos 3. Mesmo que aqui, por exemplo, eu trouxesse 4 ao quadrado, 16. Mesmo que aqui eu trouxesse 16 e 4 ao quadrado, de qualquer maneira, na segunda linha e na segunda coluna, nessas duas matrizes, o valor seria o mesmo. 4 ao quadrado, 16 é tudo a mesma coisa, tá bom? Se aqui, ó, ao invés de menos 3, eu tivesse colocado aqui, por exemplo, ó, menos 9 sobre 3. Se eu tivesse colocado assim, ó, 9 sobre menos 3, por exemplo. Mas aí aqui você colocou menos 3 e aqui você colocou 9 sobre menos 3. De qualquer maneira, 9 sobre menos 3 vai dar menos 3. Então, deixando claro, né, que mesmo que eu represente esses números de maneira diferente, mas se eles forem idênticos, 8 sobre 4. 8 sobre 4 é a mesma coisa que 2. Aqui está o 5. Se aqui eu quisesse colocar 25 sobre 5, aqui eu coloquei 25 sobre 5, aqui eu coloquei 5. Ok, 25 sobre 5 é 5. Fechado? Então, duas matrizes são iguais quando elas são de fato idênticas. Mesma dimensão, ou seja, mesmo número de linhas, mesmo número de colunas e posições, né, valores iguais para essas duas matrizes. Como que eu posso, o que a gente pode criar de expectativa sobre esse tópico especificamente como uma questão de prova? Algo semelhante a isso daqui, ó. Suponhamos que eu diga para vocês o seguinte, olha, o valor de x mais y que determina a igualdade entre as duas matrizes. Então, olha, para que essa matriz aqui seja igual a essa matriz aqui, qual tem que ser o valor de x, qual tem que ser o valor de y? Então, para que exista a igualdade entre essas duas matrizes, ó, aqui está o 7, aqui também tem que estar o 7. Beleza. Aqui está x menos y, eu preciso que x menos y seja igual a menos 13. Então, vou deixar anotado. Eu preciso que o elemento que está na primeira linha e segunda coluna dessas duas matrizes seja o mesmo. Então, eu preciso que x menos y seja igual a menos 13. Assim como eu vou precisar que 2x seja igual a menos 10, ou que menos 10 seja igual a 2x, tanto faz. Para existir a igualdade entre essas duas matrizes, para que esse sinal de igual possa de fato ser colocado, eu preciso que esse elemento seja igual a esse. Então está aqui, ó, 2x igual a menos 10. Já que 2x é igual a menos 10, se 2x é igual a menos 10, o x é igual a menos 10 dividido por 2. O x, então, o valor de x tem que ser menos 5. Para que exista a igualdade,
x terá que valer menos 5, porque se x valer menos 5, 2x será 2 vezes menos 5. 2 vezes menos 5 dará menos 10, e aí eu teria a igualdade entre essas duas matrizes. Do que mais precisaremos? Que 15 seja igual a menos 3x. Só que aí, claro, se 15 for igual a menos 3x, a gente vai acabar chegando à mesma conclusão aqui, né? De que o x é igual a menos 5. Isso só vai reforçar o que já sabíamos, mas é isso, ó. Eu precisaria que menos 3x fosse igual a 15. Menos 3x é igual a 15. Já que menos 3x é igual a 15, se eu for multiplicar aqui por menos 1, isso aqui é a mesma coisa que dizer que 3x tem que ser igual a menos 15. Já que 3x tem que ser igual a menos 15, o x tem que ser menos 15 dividido por 3. Se o x é menos 15 dividido por 3, o x tem que ser igual a menos 5. Tá bom? Tá aqui, ó, menos 3x igual a 15. O x tem que ser igual a menos 5. Fechado? Eu precisaria, gente, nesse exercício, fazer essas duas análises? Não, nesse enunciado especificamente não, tá? Mas estou só mostrando que se você concluiu que o x tinha que ser menos 5 pela igualdade entre os elementos da linha 2, coluna 1, tá valendo. Aqui não tem muito o que se falar. Ó, 8 tem que ser igual a 8. Perfeito. Preciso também que esse 24 seja igual a 3y. Então, ó, 3y tem que ser igual a 24. 3y tem que ser igual a 24. Já que 3y é igual a 24, o y teria que ser 24 dividido por 3. Já que o y é 24 dividido por 3, o y teria que ser igual a 8. Se o y for 8, 3y será 3 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Está aqui. Ok? Ah, Bruno, e dessa informação? Bom, pelo que a gente descobriu aqui, como o x tinha que ser menos 5 e o y teria que ser 8, observem. Ó, se o meu x, aqui são só resultados que confirmam, tá, gente? Porque no fim das contas, dessa equação aqui isoladamente, a gente não ia conseguir tirar muita coisa, mas com as informações que eu obtive na sequência, eu só confirmo que se o meu x for menos 5, ó, se o meu x for menos 5 e eu tirar desse menos 5 o y, que é 8, então menos 5 menos 8 dará de fato menos 13, o que é um resultado verdadeiro. Então só confirma que tudo fechou, né? Descobrindo que o x é menos 5, ou por essa informação ou por essa, descobrindo que o y é 8 a partir da igualdade desses dois elementos, a gente reforça também que vai haver a igualdade entre as matrizes, porque x menos y de fato dará menos 13. Bem, o que a questão queria saber? A questão queria saber o valor de x mais y. Então, aqui nesse caso, como a gente tem que apresentar o valor de x mais y, como o nosso x foi menos 5 e o nosso y foi 8, menos 5 somado com 8, menos 5 somado com 8 acaba dando mais 3, tá bom? Menos 5 mais 8 é a mesma coisa que 8 menos 5. 8 menos 5 dá 3. E a resposta correta para essa, então, está indicada aqui, ó, lá na letra B de bola, tá bom? Então, é um modelo de questão, né? Quando a gente tem situação envolvendo igualdade de matrizes, esse aqui acaba sendo um modelo que as bancas, de maneira geral, acabam trazendo com relativa frequência, tá? Você, de fato, tem que comparar essas posições e, muitas das vezes, utilizar recursos algébricos para descobrir valores desconhecidos, como foi o caso dessa que está aqui, que tinha ali os valores x e y como valores desconhecidos, tá? Só voltar aqui num trechinho, né, do que tinha ficado aí no material de vocês, que era esse exemplo que está aqui, ó. Observe agora a suposta igualdade. Então, a gente tem aqui, ó, 3/4 igual a 3/4. A gente tem aqui, ó, o 11 igual a 11. A gente tem o menos 3 igual a menos 3. A gente tem o 7 igual a 7. A gente teria que ter o x, igual a 4 ao quadrado, como foi colocado aqui, tá bom? A gente vai observar, então, que nessa igualdade nós só vamos conseguir, né, essa igualdade
Se o x for igual a 4 ao quadrado, o que é a mesma coisa que dizer que o x tem que ser 16, aqui ó, o menos 4 é igual ao menos 4, a igualdade só irá se verificar se eu tiver a garantia de que o y tem que ser igual à raiz de 2. Como a raiz de 2 é um número irracional, nem vou colocar aqui, né? O resultado dá aproximadamente 1,4, mas vale aqui a indicação de que o y tem que ser igual à raiz de 2. O 5 igual a 5, o menos 1 igual a menos 1. Então, para que exista a igualdade, de fato, entre essas duas matrizes, x deveria ser 4 ao quadrado e o y deveria ser a raiz quadrada de 2, tá bom? Maravilha. Se x não for 16, 4 ao quadrado, e y não for raiz de 2, as duas matrizes não serão idênticas, não serão iguais.